Olá, eu sou a doutora Audrey Azevedo, neuropsicóloga, suicidóloga, e estamos aqui em mais na Rede Vivax de televisão e mais um Pod Vivax. E hoje, para me ajudar, estou aqui com minhas amigas, a Débora, nutricionista. Muito Tudo prazer. bem, Débora? E a Luma, fisiologista. Sim. Também abrange a nutrição. Sim. E a intenção hoje, meninas, é levar da maneira mais simples possível para... Vamos aqui abrir um parênteses, ressaltar que nós já temos mais de 2 milhões de visualizações no nosso Pod Vivax. Então, olha a nossa responsabilidade. Então, nesse papo de consultório, a gente levar da maneira mais simples possível como que a compulsão alimentar, como que a obesidade afeta na autoestima, afeta na saúde mental do ser humano. Então, eu vou aqui dar uma brechinha aqui para vocês de como acontece e aí vocês me trazem a experiência de vocês, né? Que assim, dessa disciplina, dessa equipe multidisciplinar, mas que assim, a gente sabe que precisa uma da outra, mas nem sempre a gente tem essa condição de conversar tão de perto com a outra profissional. Sim. Então, eu vou falar assim, né, no consultório, quando chega um paciente, como a gente estava falando há uns minutos atrás, chega reclamando. Então, chega uma mulher, chega um homem, chega um jovem, chega independente, chega reclamando problemas no relacionamento, problemas no término de casamento, isso é o que mais tem. Terminou o casamento e aí quer, assim, nossa, descobrir a América depois do casamento, né? Do primeiro casamento, teve ali, né, o trauma, então assim. E aí a gente vai, através da anamnese, a gente vai batendo um papo, e aí a gente percebe que, na verdade, o que está escondido ali, além de vários, né, o que está embasando, o que está sustentando aquele problema psicológico, emocional, é a autoestima, é a emoção, é a falta de se olhar para si mesmo, de se gostar, de se amar. E aí a importância dessa equipe, onde eu do meu lado acabo indicando para procurar uma nutricionista. Quando no caso, que a nossa Luma vai falar daqui a pouco, né, da parte esportista, quer ir mais para esse lado, procurar uma fisiologista, né, e trabalhar em conjunto. Conta pra mim aí, primeiro se apresentem, cada uma aí vocês escolhem, mas se apresentem e conta pra mim como que é a experiência quando chega em vocês, esse paciente que chegou aqui reclamando, assim, colocou lá na anamnese, queixa principal, relacionamento, compulsão alimentar, autoestima, né, problema de autoestima. Muitos dos relacionamentos abusivos têm muito a ver com a autoestima, que tem muito a ver com a obesidade, né? E lembrando que a obesidade, quando a gente fala, não precisa ter uma obesidade mórbida, vocês mais do que eu sabem disso. Então, conta um pouco, se apresentem e conta um pouco para todo mundo aí como que funciona quando chega em vocês. Eu? Então vamos. A hora que precisar parar de falar, você me fala. Papo de consultório, vamos falando. Vamos conversando. Então, eu sou a Luma Caruso, né? E eu sou fisiologista, nutrição esportiva também. Então, o que acontece? Doutora, a gente tem essa questão da obesidade, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em estar conversando, porque a gente sabe que hoje em dia quase 50%, né, da população brasileira passa por essa situação, né, de obesidade mórbida, sobrepeso, principalmente depois da pandemia. Né? Então, o índice está aumentando muito na questão também, principalmente das crianças, a parte infantil, as crianças cada vez mais em apartamentos pequenos, elas estão precisando, a comida é muito rápido, né? Você desembrulhando, né? Exatamente, você desembrulhando toda hora ali e descascando cada vez menos. Então, assim, a gente está... Adorei esse jeito, né? Nossa, desembrulhando mais, descascando menos. Exatamente. Doutora. E aí, o que acontece? A gente está precisando de ter um olhar um pouquinho mais acolhedor, uma coisinha um pouquinho mais, principalmente, de respeito mesmo para essas pessoas que estão gritando, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Então, são muito julgadas, né?
E são pessoas assim que, mas é preguiçoso, não faz, não para de comer, você tem que fazer atividade física, você tem que, o tempo todo você tem que, né? E assim, isso é muito triste. Por quê? Por trás tem um transtorno, por trás tem uma doença, sim, por trás a gente vai investigar, tem coisas bem complicadas ali e às vezes, muitas vezes, falta o acolhimento até da pessoa. Sim. Né? Então eu sou muito, como eu posso dizer, eu sou muito assim criteriosa, eu sou muito, eu consigo, eu tento, vou tentando limiar, eu vou tentando ter esse cuidado, porque assim, eu não gosto dessa romantização com a obesidade, tá? Porque a obesidade, sim, é uma porta. Tem que se aceitar do jeito que é, tem que se amar. Porque assim, é uma romantização muito grande que a obesidade, na questão da saúde, ela traz sim. Vários, já falando da parte fisiológica, principalmente a parte anatômica, né? Eu tenho sobrepeso pro joelho, eu tenho sobrepeso pro quadril, eu tenho sobrepeso pra coluna. Então, assim, se eu viver, por exemplo, 80 anos de vida, ter, né, 80 anos de vida, opa, qual que é a minha qualidade de vida se eu tiver uma obesidade, né? Então, quando se romantiza muito, eu também não gosto. Porém, se você faz todos os exames, graças a Deus tá tudo bem, você tá bem, tá conseguindo praticar atividade física, tá conseguindo ter uma alimentação saudável e não está conseguindo emagrecer, mas que você está bem, colesterol, glicemia, tá tudo ok, ótimo, né? Mas é uma outra situação, você vai encontrar ali 1 a cada 100, né? Porque geralmente a obesidade traz sim outros problemas e é isso que a gente tem que tomar mais cuidado. E você, doutora Débora? Vamos lá, eu sou Débora, sou nutricionista e eu trabalho muito com a parte da saúde da mulher e longevidade. Né? Então eu falo que o mais importante é a gente buscar a qualidade, buscar colocar mais qualidade no nosso dia a dia. Eu acho que esse é um dos principais. Desembrulhar menos, descascar mais, serve esse aí é também? Um dos Adorei, fatores. gente, vou gravar esse termo. Adorei, vai, exatamente, esse é um deles. E quando a gente, né, eu trabalho muito com mulheres. Vem alguns homens, normalmente os maridos, às vezes os filhos. Mas a mulher vem e ela vem com a intenção assim, eu quero mudar a família. Né? Interessante. Né? E aí quando a gente começa a conversar, não, ela tem uma questão ali que precisa ser melhorada. Na verdade, então ela te procura, mas falando que é para ajudar ali a mudar os hábitos da família. Legal, né? Tá. E aí a gente vai percebendo que assim, ela realmente precisa mudar e às vezes ela quer mudar a família, mas a família não quer mudar. Né? E eu sempre falo que é um passinho de cada vez. A gente começa dando esses passos e vai chegar um momento que ela transborda isso para a família. Né? As pessoas vão percebendo ali do lado dela, nossa, tá legal, ela tá conseguindo fazer isso, nossa, olha que legal, ela tá dando exemplo, né? Exatamente. E aí a gente começa a ver essa mudança toda. E, de modo geral, nós mulheres assumimos muitas coisas, não é assim? Quase nada. Eu não sei aonde inventar o sexo frágil. E aí, é verdade. O Carlos que me desculpa. É verdade. Eu não sei aonde. A gente vai assumindo, e chega uma hora que a gente fala assim, eu fiz por ele, eu fiz por ela, eu fiz por não sei quem e por mim. Né? Então eu falo muito isso dentro do consultório. Você precisa fazer por você. Sim. E a partir do momento que você entender o quanto você vai ficar melhor, o quanto você vai render, não render de fazer mais durante o dia, mas é um cuidado, né? Eu falo que esse cuidado nosso da saúde, esse fazer um pouquinho por dia, tá relacionado ao amor próprio. Sim. Né? E vocês entendem que essa questão do peso, né? São duas perguntas que eu vou fazer. Vocês entendem que essa questão do peso está diretamente ligada ao emocional, do sobrepeso, digamos assim? E quando vocês, na profissão de vocês, né, na especialidade de vocês identificam esse sobrepeso? Quando que vocês conseguem? Tem isso? Tem ali uma... Não, tirando só a parte ali da métrica, sabe? Ali da tabelinha, né? Mas quando que a pessoa
porque para cada um acredito que seja de uma maneira. Apesar de ter um padrão, Sim. eu acredito que deva ter aí também. Se a gente for pensar pelo lado teórico, Tá. né? Vamos pensar no lado teórico. A gente fala sobre IMC, a gente fala sobre peso ideal, a gente fala sobre percentual de gordura. Então, algumas pessoas chegam lá e falam assim, Débora, qual que é meu peso ideal? Quanto que eu tenho que pesar? E aí a gente começa a conversa aí. Então, assim, qual que é o peso que você se sente bem? Como que você... aí a pessoa fala. Eu falo assim, quando foi que você teve esse peso? Porque, às vezes, a gente vai romantizar. Né? Eu tive esse peso 20 anos atrás, eu não tinha nenhum filho. Então, peraí, vamos conversar e vamos começar a entender. Porque o que a sociedade mostra para nós o tempo todo? Aquele manequim bonito, Sim. aquela roupa linda, né? Então, a gente começa a entender essa questão. E aí eu falo muito a questão de... a balança pode ser nossa maior inimiga. Né? Eu já ouvi falar até que seria meio, digamos assim, ruim ter ali no banheiro ou no quarto, muito próximo, é verdade? Assim, a pessoa acorda pela manhã, ela pesa. Tá sem roupa, fez xixi, às vezes já fez até o cocô, já pesou. Aí a vida dela é uma loucura durante o dia, às vezes ela nem bebeu água, às vezes não comeu direito, às vezes tá um dia muito quente, aí ela chega à noite e se pesa. É claro que não vai ser o mesmo peso, né? E aí ela fica assim, Por conta do estresse. Por conta do estresse, por conta de retenção de líquido. Por isso que eu toda noite me peso e tô maior. Entendi perfeitamente. Gente, eu preciso me dizer. A balança, ela pode ser o nosso maior inimigo. Sim. Então, tem várias questões. Por exemplo, a gente pode fazer controle por uma roupa. Sim. Né? Hoje um paciente chegou para mim, ele falou assim... eu vim aqui, a gente teve um resultado com a esposa dele e agora ele veio. E eu achei que ele realmente nunca viria. E ele veio. Ele falou assim, eu tenho um casamento em tal data, uma data que dá pra gente trabalhar bastante coisa. Tem muito disso, né? Eu tenho uma tal festa, quero entrar em tal vestido. Tem e ele falou assim, eu sei que eu tenho que me cuidar, mas agora eu tenho, assim, eu não vou comprar um outro terno e eu não caibo naquele terno. Tem que usar aquele que eu casei há 37 anos atrás. Não, o dele nem é isso. O dele é um terno que ele usou faz pouco tempo. Só que ele vem de uma vivência assim, faculdade, trabalho, começou o primeiro trabalho. Olha que interessante, né? O que ele contando hoje pra mim. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar VR. Aí eu vi a facilidade de pedir. Aí eu peço, aí chega na minha casa, aí eu tô com vontade de comer outra coisa. Aí eu peço e... 25 quilos. Desembrulha mais do que desencasca. Não, do que descasca. Descasca menos, né? Descasca menos e... Adorei então, isso. São pontos, né, que a gente começa a observar e aí a pessoa começa a entender o corpo. O nosso corpo muda demais, né? A Débora de 20 anos atrás não é a Débora que tá lá quase chegando nos 50. E graças a Deus! Graças a Deus! A Débora de 20 anos... Eu falo muito sobre isso. Eu falo, a Débora de 20 anos atrás, ela trabalhava enlouquecidamente, ela dormia muito pouco, ela não tinha uma vida saudável, né? A Débora de hoje, ela coloca como prioridade, eu coloco de verdade como prioridade na minha agenda, a minha prática de atividade física. É o que vai primeiro na minha agenda. Olha, né? Lugar, Sim. né? Mas eu aprendi isso, e não faz muito tempo, viu? Mas eu aprendi. E aí, obviamente, que muita coisa muda. Sim. Então, essa coisa, né, de olhar para o corpo, de entender essas mudanças, é importante. E aí, por isso que eu falo que vai muito além da balança. E né? quando a gente chega, né? Quando a paciente chega no consultório, a gente precisa mostrar isso para a pessoa. Sim. A gente precisa mostrar que a parte fisiológica muda, que é a parte da menopausa. Se está chegando a menopausa, o corpo muda. Se ela... Tem tanto de mudança. Faz parte. Agora, você pode chegar na melhor idade, super bem, ou você pode melhor do que os 20 ou pior, né? Sim, e falando dessa fisiologia, trazendo aí, né, para essa parte esportiva,
Como que é abordado essa questão? Assim, porque ele já chega, para eu entender mais, quando chega a te procurar, Luma, eles chegam falando que querem ser, são só pessoas e são só atletas, digamos assim, que te procuram, ou quem procura uma fisiologista, né, nessa parte mais específica. Sim. É a sua abordagem que leva a trazer a atividade física como coadjuvante no tratamento, ou eles que te procuram já te procuram para serem um atleta, digamos assim, vai? É assim, 90% dos meus pacientes é voltado para o emagrecimento. Tá. Então, a atividade física, a gente acaba fazendo esse casamento, né? Então, uma nutrição, uma parte nutricional, mais funcional, dentro daquela atividade específica que eu entrego para a pessoa, que é um perfil também. Tá. Então, eu tenho perfil de corredores, eu tenho perfil de pessoas que gostam mais de musculação, ou tipo de fibra. Então, por exemplo, eu tenho o maratonista, ele é musculoso. E eu tenho o fisiculturista, também ele é musculoso, só que são músculos diferentes. Então, a fonte de queima é completamente diferente. Mas, pegando o link desse mesmo paciente que a Débora colocou aqui, por exemplo, a abordagem fisiológica, ele mudou de emprego há 25 anos atrás, né? Não. Ele teve um ganho de peso de mais ou menos 25 quilos. Nossa, é muita coisa. Então, só que o que aconteceu nessa história? Provavelmente, esse mesmo paciente, na parte da fisiologia, nós iríamos trabalhar a parte do cortisol, nós iríamos trabalhar a parte metabólica. Por quê? A cobrança que ele deve estar tendo, a forma que ele está direcionando ali o trabalho dele, não está de acordo com a fisiologia dele. Porque o que acontece? Tem pessoas que já se cobra além do principal, assim, além do normal. Então, o chefe nem tá falando nada. Ai, meu Deus, eu não tô respondendo. Ai, nossa, eu não tô conseguindo. Então, acaba tirando o sono, acaba piorando a parte da alimentação. Mas por quê? Porque não sabe lidar com a cobrança. E junto disso, o que acontece? Eu tenho os hormônios. Então, eu tenho todos os hormônios que eu tenho ali pronta para uma guerra, um deles é o cortisol, né? Ele tem todo um tempo de resposta mais rápido, ele faz com que você corra, ele faz com que você dilate a pupila e vá embora. Só que, por outro lado, ele tem um efeito colateral, que é diminuir a qualidade do sono. Ele precisa comer coisas mais calóricas, porque ele tem vontade de comer mesmo, ele tem necessidade. Ele precisa, engorda automaticamente e retém líquido. Então, aí a gente já teria uma abordagem um pouco mais específica, mais direcionada para a parte metabólica. E aí vocês trabalham com essa equipe multidisciplinar, vocês procuram outros profissionais? Como que é? Porque eu estou batendo muito nessa tecla no quadro, no que a gente está fazendo aqui na Rede Vagos de Saúde Mental, assim, para entender que nenhum profissional é rival do outro e que nenhum consegue sanar o problema sozinho. Não. Sempre tem ali, percebe? Para uma pessoa se cobrar muito, o que está por trás dessa autocobrança? Que se tira o sono, que te faz comer, você está comendo, não sei se vocês fazem essa pergunta, você está comendo emoção ou você está comendo por fome ou por emoção? Porque lá eu falo muito, né? Você está comendo por fome, você está comendo a comida ou a sua emoção? Sim, sim. Você falando isso, né, me veio agora uma paciente que eu estou acompanhando e ela chegou relatando assim: eu, de noite, fico na frente da TV, fico ali e tal, e aí eu meio que pego no sono, mas quando eu acordo de manhã, tem pote de bolacha do meu lado, tem pacote de bolacha, tem pacote de pote de castanhas e não sei o quê. Oi, o cachorrinho. Aí eu Verdade. comecei... E aí, assim, ela não lembra que ela fez isso. E existe, viu, gente? As pessoas acham que não, Sim. que é frescura, né? Que os familiares às vezes julgam. E aí você, agora comentando isso, eu me lembrei, a gente foi conversando, a gente foi trabalhando, então eu falo que assim, até entre nós nutricionistas, nós precisamos entender que essa união é importante, porque uma pode ser especialista
na área do esporte, a outra pode ser especialista na parte da saúde da mulher. E uma vez na vida, talvez, lá no começo da faculdade, lá 20 anos atrás, ensinaram para nós que a gente tinha que saber de tudo. Sim. Só que aí a gente vai percebendo ao decorrer que a gente tem que afunilar. Sim. Né? E aí vem a parte que a gente trabalha, a parte do comportamento. Tem que mudar esse comportamento. A Luma acabou de falar da parte fisiológica, mas junto dessa parte fisiológica, como que a gente muda essa parte do comportamento? Então, essa equipe, né, essas pessoas trabalhando ajudam demais. Legal. E essa paciente, inclusive, nós tivemos uma conversa bem interessante com os 2 outros profissionais que estavam acompanhando. Ela reduziu 3 medicações, das quais ela estava tomando. Olha, que é fantástico, né? Qualquer dia eu sou linchada, porque eu levanto total bandeira contra os fármacos. Exato, porque ela era era de manhã não sei quanto, à tarde... E a gente sabe que não trata a causa. Não. Exatamente. Eles vão maquiar, mas não trata a causa, então... E a gente foi trabalhando, e aí, né, a gente falou aqui agora há pouco, você consegue entender, isso é fome? Eu perguntei diversas vezes para ela. E um dia ela desmarcou a consulta comigo. Ela falou assim, eu entendi que naquele dia ela tinha um compromisso. E aí ela falou assim para mim, eu não vou subir na balança. Eu falei, então você não quer vir à consulta? Ela falou, não. Eu falei, mas você não precisa subir na balança. Eu falei assim, não necessariamente. Ah, não, mas eu não. Eu falei, vamos fazer uma chamada online? Eu vou te passar um link e a gente vai conversar. Foi incrível. Foi uma virada de chave. Foi assim, onde ela passou a ter o melhor resultado. E ela falou assim, Débora, obrigada por você ter insistido, porque ela não queria ter, né? Ela tinha medo, ela pegou porque de um encontro, de uma consulta para outra, ela viu que na balança não tinha resultado, mas existia uma cobrança ao redor para que ela realmente tivesse resultado na balança. Legal falar disso, Débora, porque a minha mãe... Gente, minha mãe vai me deserdar, porque todo programa eu falo da minha mãe. Ô, judiação, mãe, mas que seja, dona Cida. É assim, a minha mãe sempre fez muito peso real, isso? Meta real, peso, alguma coisa assim. Meta real. E ela fala disso, dessa questão de se pesar toda semana, né? E então, assim, e hoje eu vejo, assim, tem o lado bom, mas se a pessoa não estiver equilibrada emocionalmente, tem um lado, né, que prejudicial, onde ela vai se cobrar desse jeito, e aí pode vir até a parar um tratamento, como o dela vai na meta, no peso, né? Mas assim, porque, assim, para não passar vergonha, mas assim, pode reverter. Pode piorar. E nunca é suficiente, nunca. Então, se ela diminuiu, você sabe mais do que eu até, né? Se ela diminuiu 1 quilo, mas poderia ter sido 2. Mas eu queria 3. Poxa, mas a cobrança é muito forte, né? Porque a gente tem uma ditadura muito grande, né? Nas revistas, a gente tem perfil, né? Aquele perfil, exatamente. Então, teve eu sempre falo esse caso que pra mim foi, assim, um marco. Já era uma senhora até, enfim. Ela chegou no consultório e ela queria o corpo da Madonna. E ela falou, olha, eu me pareço com a Madonna, eu tenho a altura da Madonna e eu quero... No mínimo, o diretor dela pediu pra ela emagrecer 5 quilos. No mínimo, meu Deus. Olha aí o que causa no mental psicológico da pessoa. E assim, eu falei, gente, mas você precisa passar em terapia, então... Mas é verdade, então, né, vamos deixar aqui para as pessoas entenderem, eu posso saber, vocês podem, mas assim, é verdade, então, que a questão da idade também influencia muito na questão do peso. Então, porque num outro programa, eu estava falando até com a terapeuta, assim, essa questão de googar, né? Hoje em dia as pessoas vão lá e googar. Então, eu, Aldro, 1,71m, 50 quilos, quanto quilo? Aí aparece lá, 52 quilos. Gente, eu me jogo do 7º andar. Porque não dá pra... Não dá pra chegar nos 50. Então, assim, humanamente aqui impossível. Sim. Então, tem essa questão da idade. Tem. Do estilo de vida, né, que a pessoa leva. Eu nunca fui acima do peso. Mas se você... Sorte sua, Débora. Mas deixa eu te contar.
Até mostrei recentemente essa foto minha nas redes sociais. Eu tenho uma foto que parece que eu tô super acima. Eu tô inchada. Eu estava retendo muito líquido. Eu estava com algumas questões hormonais que precisavam ser ajustadas. Então, com esse tamanho todo aqui, se aumentar um pouquinho faz muita diferença. Então, 5, 6 quilos para mim faz muita diferença. Só que aquilo era retenção. Você percebia nas minhas pernas inchada, meu braço inchado. Então, não era um problema, né? Você nunca foi acima do peso. Não, mas eu fui uma pessoa que eu estava retendo. Eu sofri muito com cólica, com período menstrual. Era um pavor na minha vida. E aí a gente vai entendendo o quê? Como que o seu corpo pode, né? Porque primeiro eu pesava lá 42 quilos, né? 43 lá com uns 20 anos. Mas depois fez assim, ó. E agora? Né? E que esse peso e precisa todo? Do acolhimento, né? A gente fala tanto de acolhimento, a gente acha que tem que acolher todo mundo, a família, os filhos, o marido, e às vezes a gente não se acolhe, a gente não se permite, a gente não vai atrás, a gente fica, mas eu preciso, você precisa do quê? Né? O que fez bem para mim, o que vai fazer bem para ela? Será que isso realmente é? Porque assim, somos únicos, né? Sim. A gente, se for ver o mundo todo, eu sou a única aluna do mundo. Sim. Então, assim, a gente precisa ter um filtro muito maior. E esse filtro, ele vem sim desse autoacolhimento. Tá? E quando vocês conseguem identificar, diagnosticar ali que aquela pessoa não é só uma questão de peso, mas tem um psicológico, um emocional atrás. Todo mundo que chega a procurar um nutricionista, uma nutricionista, independente se é pelo esporte ou pela aparência, ou pela, enfim, né? Mas assim, todos que chegam, vocês, na experiência de vocês, identificam que ali por trás tem uma questão psicológica, emocional, porque eu vou falar, né? Eu falo cada um, né? Assim, quem chega pra mim com a questão do sobrepeso né? É óbvio que aí eu falo assim, não, pra mim todos que chegam por problemas emocionais, psicológicos. Quem procura uma nutri, vocês conseguem entender isso? Que tem ali um problema emocional e psicológico para ser tratado? Comigo, uma média de 90%. Assim, esses 10 são as pessoas que chegam até mim só por a questão esportiva. Então, são grandes atletas que precisam melhorar o rendimento. 90% são pessoas que eu preciso nutrir a musculatura para gastar aquela gordura para que ela consiga emagrecer, tá? Então, assim, o tempo todo. Então, para chegar a esse ponto, é porque a pessoa se colocou em terceiro, em quarto, em clínico. E o que está acontecendo? Qual foi o gatilho para isso? Vocês acabam sendo psicólogos também, né? De uma certa maneira, não assim, né? Tomando todos. Mas vocês acabam sendo, né? E você falou uma coisa tão interessante, porque assim, eu vou ser sincera, eu não sou psicóloga, né? Mas as pessoas acabam tendo um preconceito tão grande com essa questão da terapia. Hoje, né? Hoje em dia é tudo tão moderno e as pessoas ainda... Quando eu indico, falam assim, olha, eu só vou te atender se você passar com essa psicóloga. E aí eu acho muito legal, porque a gente é o tempo todo. Sim. Se você tá no trem, você vai sentar do lado da pessoa, a pessoa tá ali, não sei quem morreu, não sei quem do que lá. Poxa, caramba, vamos, né? E o tempo todo você faz isso. O tempo todo. E as pessoas acabam tendo um preconceito, né? Se soubesse como é bom, né? Sim, mas é porque quando eu há pouquíssimos anos atrás... Ó, minha mãe de novo. Dona Cida vai me dizer, ó, minha mãe de novo. Como ela chama? Aparecida, Dona Cida. Ai, Cida, meu Deus do céu. Há pouquíssimos anos atrás, quando eu resolvi, quando eu escolhi a área, era coisa pra louco. Era coisa que era ou pra quem tinha dinheiro, pra mente desocupada. Não era assim, hoje, graças a Deus, assim, não pela questão financeira, mas graças a Deus, assim, no sentido da vida mesmo, do ser humano. Sim. Evoluir, né? Sim, e abre-se, né, a mente para isso, que assim, e a terapia não é só para quem tá louco, o tratamento psicológico, terapeuta, não é para quem tá louco, para quem tá com... E que saúde, a ideia da Rede Vivax de levar esse conteúdo de alto valor para todo mundo, é exatamente...
para as pessoas entenderem que saúde mental não é um problema de manicômio, como tinha há décadas atrás, que a gente tinha essa noção. Mas que saúde mental está totalmente vinculado ao emocional. E o mais gostoso de tudo, realmente, é você trazer todas essas informações fora do consultório. Exato. Né? Porque às vezes, ou a pessoa precisa ter, né, uma parte financeira, ou às vezes precisa de um processo de aceitação muito grande para chegar até você. Só que quando você abre isso para todo mundo, as pessoas começam a entender mais, né? Exato. E eu sempre falo muito isso, a informação é uma das melhores fontes de ajuda ao próximo. Né? Às vezes a gente precisa ajudar o próximo, ou a gente ajuda o próximo, aí dou um agasalho, dou um alimento. Sim. Mas a informação, a clareza, você traz para a pessoa, a chance às vezes dela procurar uma cura, melhorar, às vezes uma fala. Exatamente. Uma coisa que e esse acolhimento que você fala, né? A importância desse acolhimento que começa dentro de casa. Porque falando da parte neural, do cérebro mesmo, né? Quando a gente vai da minha especialidade, aí eles voltam assim, a gente entende, o cérebro é assim, a primeira coisa. E isso o cérebro como órgão mesmo, sabe? Ele, a hora que ele sente ali uma marca emocional, um trauma emocional, a primeira coisa que ele faz é procurar a rede de apoio. E a rede de apoio quem é? O mais próximo ali. Onde ele vai buscar esse acolhimento, esse aconchego. Quando ele não encontra esse acolhimento, aí ele vai para as drogas, aí ele vai para os vícios. Vira um trauma, e aí ele vai para talvez a compulsão alimentar, a compulsão por bebida, a compulsão por... Parece que não, mas até hoje em dia, assim, de tanto se falar, existe a terapia do cartão de crédito, que é a compulsão por compras, né? Assim, onde você gastar o que você não tem, o que você tem e o que você não tem por coisas desnecessárias. Né? Perfeito. E isso, assim... É o que você falou, super bacana a gente levar essa informação que começa ali, dentro de casa. Então, assim, se você tem uma pessoa dentro da sua casa, mas nossa, não adianta, eu já falei 500 vezes, ela precisa se amar, ele precisa se amar, é frescura. Sim, preguiça. E é muito legal isso também, você colocando, eu acho isso muito importante, porque assim, esse acolhimento a gente precisa, exatamente do jeito que você está falando, só que o principal, que é essa questão da informação, é ela entender também que a gente também passa por isso. Eu fui obesa. Eu sei exatamente como você também. Nem todo mundo tem a sorte de nascer uma Débora da vida com 42 quilos. Eu cheguei quase 100. Mas lá vem Mas eu nem posso falar da minha tá aqui do lado. Mas deixa ela é enxutíssima. Ela é linda. É super o nome dela? É Carminha. Olha aí, dona Carminha. Mas olha como a gente sofre. Eu tinha maior complexo disso, viu? Eu acredito, porque agora eu vou falar da minha irmã, ao invés de falar da minha mãe. A minha irmã também. A minha irmã mais velha, gente, ela tinha umas cores, além de olho azul, a lazarenta, tinha olho azul. E ainda tinha umas cores. E eu usava 2, 3 calças, gente, pra ficar com aquelas cores. Coxa, depois bem eu me arrependi até hoje. Tudo que eu pedi foi me dado depois de alguns... Eu comprava Exatamente. a blusa, camiseta baby look, sobrava no braço, aqueles bracinhos assim. Eu sempre fui muito Eu queria tanto que as minhas baby looks sobrassem. Os dois lados a gente sofre. Mas eu, baleia fora d'água, todos os tipos de bullying eu sofri, todos. De pequena? Pequena. Assim, eu fui uma criança muito Precisou linda. de terapia? Você até hoje, então não é só uma criança. Eu fui Você é uma moça, uma adulta linda. Ai, então, obrigada. Obrigada. Olha fui, quem fala. Né, Débora? Não é fui, Obrigada. Mas quando eu fui uma criança muito linda, aí quando foi ali uma média de 9, 10 anos, eu comecei a engordar e fui pra uma obesidade mórbida. Mas pra mim foi muito bom, porque assim, eu sofri todos esses bullying, sofri tudo isso daí. Precisou de terapia? Mas não, eu sabe quando eu precisei de terapia? Foi uns 3, 4 anos que eu tive Covid. E daí me deu ansiedade generalizada. Porque eu cheguei muito perto da morte. E aí eu precisei e foi assim, Chegou eu fiz 6 meses. Perto da? Muito próximo da morte. Muito próximo Por conta mesmo. da ansiedade? Não, por conta do Covid mesmo. Tá. E daí eu tenho 2 filhos, eu olhava aqueles meninos e falava, Senhor, me ajuda a acompanhar esses meninos crescerem, assim, pra mim foi muito difícil. A gente, como mãe, a gente se preocupa muito, né, com Mas aí não foi, não teve a ver também com o seu peso, seu sobrepeso. Aí você já estava num peso legal, que nem você falou que teve um sobrepeso lá atrás. Mas cheguei à obesidade mórbida mesmo. Tá, e aí... É interessante isso. Quando é sobrepeso e quando é obesidade?
Porque muito se fala das bariátricas, disso e daquilo, e que só pode ser feita quando tem uma obesidade mórbida. Quando é para as pessoas de casa, vai? Quando vocês identificam quando é obesidade mórbida e quando é sobrepeso? Fala, Débora, eu falo muito. Eu sou muito tagarela. Estamos aqui para isso. A gente... Quando der o tempo, eles avisam, a gente marca outro. Então, a gente começa, dentro da parte teórica, lá a gente vai classificando pelo IMC. Aí sim se segue essa tabelinha que a gente falou, tá? Só que hoje a gente vê muitos profissionais associando a obesidade, que talvez nem seja a mórbida, né? A mórbida é assim, IMC acima de 39,9. Mas vamos pensar assim, obesidade associada a várias patologias. Sim. Né? Então, diabetes, pressão arterial muito elevada ou muito descompensada, triglicérides, colesterol. Então, a obesidade, gordura no fígado, que não necessariamente precisa ser a mórbida. Então, para passar com vocês e para vocês darem um diagnóstico, é necessário que a pessoa antes, vocês encaminham para fazer uma série de exames. Então, sim. Legal você falar isso. Muitos pacientes já chegam. Não é assim, chegou a pessoa... Porque tem gente, que acha que assim, o psicólogo só ouve. Senta e ouve. Sim. O nutricionista passa uma dietinha. Eu ouço isso. Ai, pra quê, doutora, que eu vou procurar um nutricionista? Pra ele falar que eu tenho que comer salada? Gente, não é só isso. Então, é importante vocês falarem que tem esse acompanhamento médico. Eu falo muito a respeito disso. Eu falo assim, se fosse só o cardápio, é só você ali, pesquisa. Um cardápio... Google ali... Cardápio de 1.500 calorias, cardápio de 1.200, não precisa do nutricionista. Mas até para isso, porque assim, se você me perguntar qual é a quantidade de caloria ideal? Então, só que as pessoas acham que para você, assim, muitas pessoas acham que para ter a perda de peso, você vai fazer um cardápio de 1.200, de 1.000... de 1.500. Da onde elas tiram isso? Da internet. Legal falar isso. Porque tem uns aplicativos, minha filha, inclusive, agora eu vou falar da filha, eu coloco a família inteira. A filha para baixar um tal de um app lá. Sabe onde é isso? E aí, assim, tudo que você comer, mãe, você coloca. Anota. Gente, parei. E aí, não há essa necessidade. Isso é bem... tudo que você comer, você vai anotando no Google, no aplicativo. No aplicativo. E aí, deu tantas calorias. Sabe qual que é a questão? A pessoa para de comer ali. Sim. Chegou pra mim. No caso, eu parei no almoço. Sim. Aí, para de comer ali porque chegou em tantas calorias, né? Então, o trabalho do nutricionista vai muito além do contar calorias. É super importante. E quando o paciente não vem com os exames laboratoriais, os exames de sangue, eu faço a solicitação e eu tenho um olhar bem crítico para esses exames, para entender. Então, assim, cortisol, como estão os exames lá relacionados ao fígado, como estão relacionados à glicemia, né, à digestibilidade. Tem uma série de exames. Então, não se passa uma dietinha não se passa uma dietinha, como eu ouço no consultório, sem antes ter em mãos exames. Sim. Legal. A gente até consegue, né? Eu faço, dentro da minha anamnese, eu faço tem um dos meus questionários que é de sinais e sintomas. Então, por exemplo, hoje um dos meus pacientes chegou sem exame nenhum. Mas lá no questionário ele me respondeu alguns sinais e alguns sintomas. Eu não posso identificar que aquilo lá ele tem aquele sinal que aquilo lá é deficiência de X ou de Y. Mas ali olhando, eu já sei que possivelmente ele pode ter a deficiência de alguns nutrientes. E aí a gente vai conversando, e aí eu vou falar assim, tem mesmo. Entendi. Esse aqui não... Assim, ó, por exemplo, não como nada de legumes. Frutas, raramente. Uma pessoa assim, eu não conheço, mas uma pessoa assim que não come carne vermelha, carne branca, peixe, nada. Só come legume, não come arroz, raramente come feijão, não come nada. Só come pão, toma café e leite. Ela tem déficit de várias coisas. Tem. Com certeza. Você sabe que até, assim... Além do emocional. Além do emocional, exatamente. Quem come, né, de tudo um pouco, já existe a possibilidade de não ter a absorção completa. Eu fui, assim, uma nutricionista que por um tempo eu falava assim, nossa, pra que tantas cápsulas? Pra que tanto suplemento? E aí hoje eu olho e falo assim, minha alimentação não é ruim. E eu preciso suplementar.
Sim. Eu sou uma pessoa que faço suplementação para mim. E muitos dos meus pacientes também fazem, porque a gente toma sol. Raramente, né? Eu tento. A nossa terra é pobre em magnésio. E aí, tem que suplementar, não exato. adianta. Aí a gente começa a olhar pro exame, o magnésio tá ruim. Aí você consome ômega 3. Não, mas quanto que eu tenho que consumir disso e daquilo para ter ômega 3? Isso é legal, porque uma vez eu vi o Dr. Drauzio falar que ser magro, né, magreza, ele falou, né, não é sinônimo de saúde. Exatamente. E que também ter um sobrepesinho ali, ser um pouquinho cheinho, porque ele estava falando no caso de criança, né, também não significa que a pessoa não tem saúde, mas que ambos os casos precisam de uma atenção especial. É especial, exatamente. E então a gente vai vendo que esses suplementos eles são necessários, né? Sim. Por conta disso, para ajudar, porque a gente não consegue suprir. Entendi. E como funciona, por exemplo, um tratamento psicológico, a gente tem um início, então não dá para determinar um prazo. Eu já sempre, eles perguntam, mas doutora, quanto tempo? Não sei, não dá, vai depender de você. Você quer sair de onde você tá? Nós vamos conseguir um tempo aí, mesmo assim não dá, mas nós vamos conseguir um tempo mais rápido. Mas se não, nós vamos ficar aqui, uma vai enterrar a outra, porque não vai ter alta, né? Mas tem essa questão, esse processo, né? Início ali, meio, vamos desenvolver e alta. Com vocês também tem isso? Ou a pessoa só chega, traz os exames, pega a receitinha? Gente, eu ouço muito isso. Então, por isso que eu acho muito importante vocês falarem, sabe? Dessa, assim, pega a tal da receitinha e vai embora, é isso? E só volta quando já tá num peso ideal? Não volta? Tem um tratamento? Como que é? Eu não trabalho dessa forma. Você quer falar um pouquinho, Luma? Eu já falo? Tá, pode ser. Então, no meu caso, geralmente eu pego... 90% das pessoas que chegam até mim já vêm por indicação, né? Então, tem os médicos que acabam indicando o meu trabalho. O meu trabalho, ele é um pouquinho mais chato, porque o que aconteceu? Aquela pessoa, por conta até da obesidade, ela já vem com o joelho com uma condromalácia, ela já tá com a coluna. Então, por ser fisiologista, eu preciso fazer esse casamento perfeito entre a alimentação e a atividade física. Só que aí eu tenho que respeitar as limitações dessa pessoa, né? Então, é normal, por exemplo, a pessoa chegar até mim e não pode fazer uma atividade física, tá com sobrepeso, tá com obesidade, mas ela não pode fazer porque ela tem um joelho ruim, tem um quadril. Então, eu vou fazendo todo o fortalecimento daquela rede, né, que a gente fala, aquele grupo muscular, para que eu consiga sustentar aquela pessoa, para que depois ela tenha todo e esse um fortalecimento déficit. É através da alimentação e do exercício. Do exercício. Tá, legal. A alimentação, o que eu faço? A alimentação, eu vou nutrir aquela musculatura para que ela não catabolize, porque o que acontece? A gente tem muito casos, por exemplo, o negócio tá tão doido, gente, que já chegou gente para mim no consultório que fica uma semana sem comer. Sim. Tá? Sabe? Por conta de jejum, essa coisa toda. Então, quando você pega uma pessoa que fica uma semana sem comer, água, ela vai rejeitar. Tá? Então, é coisas sérias, é muito sério. A gente fala assim, por isso que a gente tem que ter um olhar. E no mundo que nós estamos, onde a pessoa se entra nas empresas hoje em dia e não tem hora para parar, e tem meta para cumprir, né? Chega muito nisso. E assim, a pessoa passa, às vezes, assim... eu vou falar pelo meu esposo, gente. Meu esposo sai de casa, às vezes, ele almoça, quando ele chega lá 10 horas da noite, eu falo, você comeu? Não, só tomei o café. Mas por quê, né? Porque não deu tempo. Sempre porque não tem. Então, mas eu falo isso muito, sabe? Muito mesmo. Porque o que acontece? Engorda no final das contas, né? Porque o que você... As Corpo pessoas... reserva. Eles acabam tendo aquela coisa toda... Eu sempre falo muito isso. Eu quero MBA, eu quero cargo de presidência, eu quero aumentar isso, eu quero fazer aquilo. Quando ela começa a receber aquele rico dinheirinho, ela já começa a gastar por uma coisa que ela recebeu de graça, né? Então, começa ali a questão da hipertensão, começa a questão do joelho, e ali ela já começa. E quando qualquer empresa que é normal, você não estiver rendendo
entendendo, se você não está, não adianta, né? Então, ou seja, você faz o caminho contrário. aí você começa a pagar para uma coisa que você tinha de Por graça. isso que falam que a gente passa uma vida pra ganhar dinheiro, depois gasta, né? Gasta a saúde, né? Como é que é? Gasta... Você Passa uma vida deixando a saúde pra ganhar dinheiro, depois gasta todo o dinheiro pra recuperação. Uma coisa assim, não é? E sabe o que acontece? Nessa hora é muito importante, porque todas as pessoas que têm problema com peso têm dificuldade de falar não. Assim. Muito. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar até mais tarde. Eu não sei, ele não consegue falar não. E você precisa não sei o que lá. Por quê? Ele vai colocar o que ele consegue ou não em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? Ele não respeita o limite dele. Então, isso é muito comum acontecer, é muito comum. Então, se você não tiver, fala, opa, peraí, o meu ritual é alimentar o meu corpo, o meu patrimônio. Se eu não sentar aqui agora e não ter o respeito pelo meu patrimônio, eu sempre falo assim, vem pra gente, né? Ou pelo amor ou pela dor, mas vem. Então, que seja, é muito mais inteligente que seja por amor. Mas é difícil, né? A nossa sociedade nos cobra. É muito difícil. Porque eu falo assim, né? Tratando... você, numa idade, gente, com 17 anos, 16, 17 anos, onde você não tem a sua rede toda formada de maturidade, te é cobrado uma escolha de profissão, uma escolha de carreira. Você não tem nenhum tipo de discernimento para escolher uma coisa tão séria como essa. Sim. Então, assim, tudo é cobrado para nós, né, nessa sociedade, de uma maneira contrária. Sim. E aí você se frustra. Aí depois, se você não chegar com 25, 27, 30 anos, hoje até que tá um pouquinho mais, mas vamos supor 27, 28, com uma carreira já formada, com um carro, com um apartamento, ou num relacionamento, às vezes a mulher já quer até um filho, né? Assim, gente, você já se acha inferior a... Exatamente. Você tá fora ali. É uma ditadura pra tudo, né? Pra tudo. É pro peso, é pra ter filho, é pra casar, pra ter cargo, pra ter salário, pra ter carro. É uma coisa... Por isso que precisa do acolhimento. Se você não se acolher e falar assim, não, isso aqui tá bom. Eu sempre falo muito isso. Eu até falei agora, eu sou muito brega, gente. Eu sou muito... E eu amo a minha breguice. Eu falo isso pra todo mundo. Em que sentido? Eu amo um dourado. Eu amo isso é brega, um glitter. Então, gente, eu falo que a vida sem brilho não tem nada. Não tem nada de brilho, vida em preto e branco. Apesar de eu sou obrigada, mas até porque, né, depois dos 5 quilos... eu adoro minha breguice, assim, eu amo. E aí, às vezes, eu vou comprar alguma roupa, até meu marido mesmo fala, nossa, mas eu vou usar. E eu me acho, assim, com aquele monte de brilho, e tá tudo bem. Mas, eu sei que vão olhar e vai falar, nossa, mas olha, e tá tudo bem. Mas se você estiver bem emocionalmente, e pronto. Mentalmente, pronto. Né? Exato. E o que ela falou, Débora, de a gente, assim, quem geralmente tem essa questão do sobrepeso, não sabe falar não, vem muito também para sua categoria, para o seu nicho, que são as mulheres aí dessa melhor idade. Sim. Né? Porque tem, como eu comecei falando lá no comecinho, então quer abraçar tudo, né? Quer ser a responsável por fazer tudo, e aí chega uma hora percebe que não dá conta de não tá fazendo, não tô conseguindo dar conta, não tô conseguindo fazer, e aí vai. E aquelas que chegam quando os filhos já são criados, e aí já foram embora. Pra mim chega muito assim, bem vazio, né? E aí fala, e agora? Eu passei uma vida olhando. E aí foi embora, já casou, foi morar em outro país, o que eu faço? Eu não consigo fazer. Não precisa, né? Acabou a dependência. Então não precisa mais cozinhar, não precisa mais passar, não precisa mais pra nada. E aí? Então, aí ela se olha, né? Ela tem tempo pra se olhar. E fala, não, agora eu quero mudar. Eu já fiz. Tem gente que sim, tem gente que não. Né? E tem gente que não entende que esse problema, que é isso que está causando uma depressão, uma ansiedade. Tem gente que ainda não sabe o que é uma depressão. Tem muita gente com processo depressivo que não entende. Tá ali, mas eu não tenho vontade de nada, mas eu acho que eu canso. A idade. Nossa, eu acho que eu tô assim, né? E tem muita gente que eu costumo falar no consultório também. O que você ganha ficando assim? Eu falo assim, e o que você ganha se tratando desse jeito? E querendo ficar com sobrepeso, querendo ficar nesse processo, porque eu sou suicidóloga. Então você imagina que a pessoa, quando chega em mim, ela não vê mais saída para nada. Nossa. Ela não vê mais, ela não chega falando para mim assim, eu quero me matar, mas ela chega assim,
Sabe o que é, doutora? O que eu entendo é que, assim, se eu for embora, tudo se resolve. Então, essa pessoa, assim, quando chega... Aí você vai, assim... Quando você vai ali, você vai cavucando... Claro que existem milhões de fatores, né? O suicídio a causa... Não existe uma causa para o suicídio. É multifatorial. Mas, assim... Quando ele chega, você vai cavucar, tem um que é porque de tanto que a mãe ouviu que, olha, sua irmã é magrinha. Sim. E olha você. Sim. Ou o esposo mesmo fala, nossa, eu queria aquela mulher que eu me apaixonei. Sim. Ou então, às vezes, nem fala, mas quando sai, olha pra todo mundo. Sim. E ela percebe e engole. E não sabe falar, não, eu não gosto disso, eu não aprovei essa sua atitude. Perfeito. Mas nem todo mundo percebe esse processo e vai pra fora, né? Sim. E vai lá buscar essa ajuda. Exatamente. Então ele acha que ali, vou acabar com a minha vida, que é melhor. Exato. E é por esse motivo, né, que eu vejo que, assim, a pessoa ir ali no nutricionista, uma consulta, sei lá, de 15 minutos, 20 minutos, não, de verdade, não resolve, Olha. né? Então, Uma receitinha não resolve, Não doutora? vai. Olha, gente, eu vou ter que levar, eu vou gravar, vocês vão deixar passando na televisão do consultório, mas só essa parte, fala da receitinha e volta, fala da receitinha e volta. Perfeito. Não é? Porque, gente, é o que eu mais ouço. O tempo todo, né? Doutora, eu vou pagar, porque nem todo mundo tem convênio. sim. Eu, por exemplo, não atendo convênio. Eu dou para quem quer o recibo para pegar o reembolso, mas nem todo mundo, né? Eu também não atendo. Então, aí a pessoa chega assim, doutora, eu vou pagar a nutricionista para ela me dar uma receitinha. E aí, a gente vai vendo durante a consulta, e é legal que chega o momento que a pessoa consegue ver isso. Sim. Por isso que uma consulta não funciona normalmente. E eu falo muito isso. Às vezes as pessoas acham que a gente quer vender algo Então, a mais. o nutricionista também é um processo. É um processo. Ó, o processo, para mim, hoje, tá? Dentro do consultório, é no mínimo 5 consultas. E esses 5 consultas é no mínimo 3 meses de acompanhamento, Legal. tá? Uma casa quinzenal? A cada ou mais ou 21 menos, dias. tá. E esses 21 dias tem um porquê. A pessoa sai do consultório, uau, feliz da vida, né? Sim. É Consegui agora, minha receita. é agora que eu vou começar. Aí ela fechou a porta, chegou em casa, ela deu de encontro com a realidade dela. Sim. Aí ela se esforça. Passou uma semana, ela fala assim, que saco. Isso aqui tá me irritando, eu não consigo fazer. E tem hora que meu filho não quer, meu marido não colabora e não sei o quê. Aí na segunda semana ela vai começando. Na terceira semana ela quer desistir, mas ela tem um encontro comigo. Ah, legal. Né? Então, Isso que é importante. isso eu não tirei dali do livro. Não, isso é minha vivência. Sim. Né? São 20 anos fazendo atendimento, até a hora que eu cheguei e falei assim, eu preciso criar um método. Da sua vivência e da sua, essa questão, né, de essa empatia com a vida, com o ser humano, né? Sim. Porque nem todo mundo é assim, então é por dinheiro, né? Então Sim. vai em série, né? Respeito, consulta. né, ao paciente, né? Infelizmente, a gente sabe que tem isso também. E quando a gente segue essa sequência, tem estratégias por trás dessa sequência. Sim. Não é qualquer coisa que a gente faz, né? Então, isso começa a dar sentido. E assim, hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma paciente que eu falei assim, gente, virou olha aí. chave. Olha aí. E ela falou assim, foi muito legal. Ela falou assim, eu quero uma consulta, eu preciso falar com você. Mas ela está em processo comigo. Tá. Eu falei, vamos. Ela falou assim, mas eu quero diferente. Eu quero uma que eu já vi você fazendo. Eu quero sair para tomar um café com você. Só que por que eu acho legal? Não, mas você sabe por que eu acho isso legal? Porque é uma pessoa que não se permitia sair. Olha aí. Era uma pessoa que acha que tem que viver de dieta. Sim. E aí, Por isso quando que ela fala assim, um tratamento eu quero humanizado sair. acima de tudo, Tem que né? ter, é verdade. Tanto que eu falo muito isso. Perfeito. Eu te mostro o caminho para Mas você que- parar de fazer dieta, Olha Sim. aí, olha aí. né? Pra você largar a receitinha. Porque não Olha é, aí. a gente precisa dessa liberdade, só que a gente precisa construir isso. E acima de Né? tudo, a pessoa precisa querer, né? Querer. Ela sempre precisa querer chegar no resultado, porque a Sim. gente não faz milagre. Sim. Não é uma receita, não é um processo terapêutico, não é um tratamento psicológico que vai te fazer chegar no objetivo. Sim. Você precisa querer.
E aí vai ter que ficar para uma outra hora que nosso prazo tá... Mas assim, existe também determinados... a gente pode falar de exercícios combinando com combinações ali na parte nutricional, quando eu falo assim, alimentar para pessoas que não têm os recursos. Porque a gente sabe que a nossa realidade também é complicada. E essa é a proposta da Rede Vivax. É levar conteúdo de alto valor, mas para todas as classes, tá? Então, para quem tem convênio, para quem não tem, para quem pode ir lá e fazer feira todo dia, para quem não tem, para quem não pode. Então, assim, existe como a gente conseguir ajustar essa alimentação ali com arroz e feijão, digamos que o que vem... Vamos falar assim, com o que vem na cesta básica, falando da parte alimentar, né? O que vem na cesta básica e falando da parte da fisiologia, do exercício, com a vassoura, com o rodo e com a garrafa PET com água, dá pra gente fazer isso. Existe essa possibilidade. Sem a pessoa precisar ter um ganho financeiro aí, tem essa condição. Bom, primeiro que eu acho que assim, né? Nós estamos nas redes sociais e a gente coloca conteúdo nas diferentes redes e a gente está levando a informação. E aí uma forma de a gente levar a informação é falando que esse básico funciona. Ótimo. Eu gosto muito de mostrar meu prato de comida. Não, é legal isso, porque as pessoas às vezes acham que psicólogo, que nutricionista, gente, é coisa para rica, é coisa para quem tem dinheiro. Sim. Fazer um exercício, procurar uma fisiologia, né, assim, para a parte esportiva, imagina, isso aí deve custar milhões. Então, assim, pode até ser que, mas existe também um jeito de você, sem esse recurso financeiro, seguir, por exemplo, seguir as doutoras nas redes sociais e você também... Eu, por exemplo, faço isso que nem a Débora está falando, né? Eu coloco diariamente, depoimentos e questões assim, para que a pessoa... Olha, eu falo assim, que se a pessoa me seguir diariamente, ir lá e ficar lendo, ela consegue se livrar de uma depressão, porque é impossível você não identificar um gatilho seu ali, se você lê todo dia. E vocês também. Sim. Legal. E existem outras possibilidades, né? Por exemplo... Não vai falar porque nós vamos gravar de novo, mas então, existe. Mas existe. E assim, inclusive gratuito. Olha aí. Interessante falar, porque não pode, claro. Assim, as universidades, eu fui professora universitária até pouco tempo atrás, né? Eu sou hoje professora ainda, mas mudei um pouco o número de aulas, enfim. Mas eu fui supervisora de estágio dentro da clínica da universidade. O atendimento é gratuito para a população. Nós estávamos uma vez conversando, verdade, só que as pessoas não têm essa informação. E assim, a gente divulgava demais isso. E sabe o que é triste? A pessoa agendar e não ir. Mas isso também acontece com a parte psicológica. Até porque na clínica da universidade tem mas tudo. Isso é uma questão do brasileiro, é uma cultura brasileira. Ele acha assim, que só é bom quando é caro. Exato. O que é barato não presta. O brasileiro tem essa coisa assim, que para ser bom, você tem que pagar R$1.500 numa consulta, porque esse aí custa 150, ainda não vai. Sim. É bom. Então o brasileiro tem, mas por quê? Porque ele precisa ter, eu falo que o brasileiro ele é treinado assim, né? Você precisa ter para ser. Então você precisa mostrar que você precisa passar com a melhor nutricionista, com a melhor psicóloga, com o melhor médico. O médico, o nutricionista, não é nutrólogo? Nutrólogo também é. Do Neymar, ou enfim, você precisa buscar lá um artista na rede social do profissional para ver ele não, né, que ele passou ali, então tudo bem. Então aí ele se sente legal. Então ele não acredita muito nessas... Não. No SUS, na UBS, né, que tem, não vai muito procurar esses recursos. Exato, é a mesma coisa fazer atividade física. Hoje, a maioria dos parques oferecem. Exato, todo bairro tem aquela pracinha ali, onde colocaram ali uns, exatamente. Né, é verdade. Ou dentro do parque tem o próprio profissional que vai, ele é da prefeitura. Mas é legal, então, porque existe como a gente, com as condições... Vamos falar assim para entender. Nós vamos marcar outro, né? A Rede Vivax vai nos dar essa oportunidade, mas assim, pra gente entender assim, existe como com os alimentos que vem numa cesta básica, vamos supor, para a família ali que que passa o mês ali, que a gente sabe que é a realidade de muita gente, claro, com uma cesta básica. E então, essa pessoa, obviamente, não tem como estar numa academia, enfim, né? Mas então, existe como ela nos acompanhar, ter uma boa alimentação e fazer exercícios físicos, tudo com o que ela tem dentro de casa. Existe.
Então, gratidão, Débora, Eu que gratidão, agradeço. Luma, e já fica então a pré-pauta pro próximo, Perfeito, então, tá bom? Obrigada, sou eu que agradeço. Imagina. E pra você que gostou do assunto, pra você que se interessa, pra você que tem alguém que talvez você goste, a Rede Vivax vai disponibilizar os nossos podcasts toda quinta-feira. Ou então, não sei, gente, talvez seja na nutrição, eu não sei aí onde que vai sair, mas assim, acompanha-nos nas redes sociais da Rede Vivax, que em algum dia, lá em algum momento, você vai encontrar essas informações. E como a gente está falando aqui, só de acompanhar a Rede Vivax e de nos acompanhar nas redes sociais, vocês têm muito conteúdo. Então, você não precisa sair de casa nesse sentido, assim, de ter financeiramente condições. Você consegue, nos acompanhando, ter aí recursos para sair da inércia, levantar, sacudir aí o esqueleto, a poeira, o esqueleto, sair desse processo depressivo, sair desse processo autodestrutivo, autolesivo, que muita gente aí, que principalmente quem vive aqui nas grandes cidades, né? Sim. Principalmente também as pessoas da melhor idade, também que acham que já não tem mais o que fazer, não serve mais para nada. Então, vamos aí sacudir, vamos acompanhar as doutoras, vamos lá nas redes sociais da Rede Vivax, vocês encontram as informações dela. E eu te espero no próximo, então. Gratidão. Gratidão. Gratidão.